Como é que se contam 60 anos de história? Pergunta difícil. Há muitas vivências, há muitas experiências, há muitas vidas que são construídas a partir da Segoca. A Segoc é uma empresa que me viu nascer, praticamente. Porque eu conheço a Segoc desde que tenho 5 anos, que me lembro da Segoc. Comecei a acompanhar a história da Segoc pela minha tia, que era, na altura, uma das formadoras do quadro da Segoc, e lembro-me de correr nos corredores da Segoc e de conhecer uma série de pessoas que mais tarde me acolhem enquanto colaboradora da Segoc. Bem, a Segoc é uma história de sucesso e eu diria que a Segoc foi sempre uma empresa com uma grande credibilidade, muito consistente, admirada no mercado e por outro lado também a Segoc teve uma liderança corajosa que no momento certo conseguiu ser capaz de empreender as ações necessárias para se tornar uma empresa mais ágil, com mais capacidade de reação, para responder aos desafios do futuro. A Segoc tem uma história, a Segoc tem uma personalidade própria, não é por acaso que a Segoc é, de facto, neste momento, a empresa mais antiga no mercado, mantendo-se a mesma marca. Bem, eu vivi 37 anos de história da empresa e quando entrei, de facto, a atividade que já estava lançada e desenvolvida era a formação interempresas, era a Madame Andrade que a dirigia. Como é que se contam 60 anos de história? Os 60 anos não conheço, mas conheço 30. Os 30 anos de história da Segoc eu conheço bem. Conta-se com um enorme prazer pelo facto de ter feito parte dessa história. Conta-se com todas as vivências e com todas as... Desculpem. Naquela altura procura-se muito a empresa ideal e às vezes há uma insatisfação precipitada, né? Mas eu caí de amores pelo grupo. De facto, com um imenso orgulho de fazer parte e de chegar 60 anos depois e podermos dizer a Segoc tem 60 anos. Eu comecei a trabalhar na Segoc em março de 81. Eu colaborei com o Manuel Tavares da Silva, que foi o diretor-geral da Segoc, e fui para a Segoc cheio de sonhos. Vou trabalhar com uma pessoa que admiro imenso. E ele colocou-me um desafio, quero ir para Angola. Fiquei muito assustado. Quando fiz o ISPA, eu tive a sorte, e considero que é sorte, de ter no ISPA um professor que foi verdadeiramente, eu posso dizê-lo com total tranquilidade, foi um dos homens da minha vida. A importância dele foi absolutamente definitiva para aquilo que eu sou hoje. Bom ou mau, mas é aquilo que eu sou hoje. Quem foi esse homem? Chamado Manuel Tavares da Silva. Nós conseguimos, durante todos, e passámos momentos muito difíceis, sobretudo na década de 80, mas conseguimos, de facto, até praticamente ao fim dessa carreira, não haver resultados negativos na empresa. Isso acho que foi bastante importante. Tenho muitas histórias curiosas que aconteceram ao longo destes anos na Segoc, mas tenho uma caricata que aconteceu muito recentemente, quando começámos a trabalhar muito com os nossos formadores à distância, a acompanhar classes virtuais. A determinada altura eu estava a dar apoio a um dos meus colegas, era das primeiras vezes que essa pessoa dava formação à distância. Entrou na sala a pessoa que tinha o nome do formador. Eu aceitei essa pessoa e comecei a falar com a pessoa sobre como é que a sessão ia acontecer e que tipo de ajuda é que eu estava disponível para lhe dar. E expliquei-lhe que, passado um período de tempo, eu ia deixá-la sozinha na sessão e que ela ia gerir absolutamente tudo. Começavam os formandos a entrar na sala de espera e perguntei à pessoa: consegue aceitar as pessoas sozinha? Eu preciso que eu fique...
Não, eu consigo aceitar as pessoas sozinha. Ok, então vou deixar-lhe o meu contacto e vou-me embora. E de repente a pessoa diz-me: oh Joana, mas eu vou ficar aqui sozinha. Sim, os formandos vão chegar e depois vai poder gerir a sua formação. Mas eu é que vou gerir tudo? E eu: sim, mas não é assim que tem feito sempre? Oh Joana, mas não sou eu que vou dar formação? Eu sou formanda nesta sessão. E eu: não posso acreditar. Ana Sofia, não é Ana Sofia, formadora da CEGOC? Não, eu sou colaboradora desta empresa. Ok. Em 2003, reunimos, como era habitual, habitualmente numa das cidades onde havia escritórios da CEGOC, da CEGOS, ou Paris, Milão, sei lá, na República Checa também tivemos. O que é que se discutia nessas reuniões, entre outras coisas? Essencialmente, o conceito que iria nortear, digamos assim, toda a estrutura do guia. Lá pelas tantas, o momento, digamos assim, o auge daquilo era a apresentação da capa. E o primeiro a falar foi uma pessoa muito amiga, que era o Head Office da China, o Alexandre Morin. E o Alexandre diz: na China nem pensar. Isso não vai passar. A cultura deles não permite isto. O diretor-geral da Polónia disse: e no meu país também não. Eu, quando vi isto, fiquei bastante agradado, porque as imagens eram belíssimas, as fotografias ótimas, e o tema, que era a formação, o conceito, a formação ao longo da vida, tinha todo o sentido para aquilo que se estava a fazer. Já não era só, digamos assim, a vida profissional, a vida ativa, era a vida. E, portanto, realmente, tudo aquilo batia certo. E era uma pena desperdiçar-se aquilo. Eu cheguei a Lisboa, eu reuni com a equipa e disse: meus amigos, tem que ser. E mostrei as fotografias, viram como é que era, e toda a gente disse: não, isto é muito bom, isto tem todo o sentido. Epá, vamos ver o que é que... Mas vamos à frente para isto. E nós fomos dos que respeitámos integralmente quer o conceito, quer todas as fotografias que tinham sido apresentadas. É esta a capa. Ok. Bom, na realidade, no meu último dia da primeira passagem pela CEGOC, houve uma festa onde o Ricardo Martins deu um mergulho numa piscina de plástico no quintal. E eu acho que com isto dá para ficar com uma ideia. Para mim, a CEGOC ensinou-me que para ter sucesso é preciso termos paixão pelos clientes. De facto, a CEGOC foi sempre uma empresa que soube fidelizar muito bem os clientes. A CEGOC ajudou-me a encontrar a melhor versão de mim própria. Graças à CEGOC e àquilo que eu fui podendo viver na minha história na CEGOC, eu sei hoje onde é que quero estar daqui a 5 anos. Deu-me, de facto, a possibilidade de ver a dimensão prática do que é verdadeiramente a gestão de recursos humanos. A mim, muito. É uma palavra muito simples que se aplica nos estudos de motivação, né, que é a realização profissional. E não só profissional, pessoal também, porque não havia aquele ambiente frio de muitas empresas. Não é? Os valores que eu vivo no dia-a-dia, todas as semanas, todos os dias na CEGOC, são os mesmos valores que eu tenho. E para mim isso dá um conforto extraordinário para estar de bem com a vida. Essencialmente, em termos espirituais, a CEGOC é desafio. A CEGOC é a possibilidade de fazer as coisas às vezes muito loucas. E muito loucas quer dizer coisas diferentes. A CEGOC é aprendizagem, a CEGOC é vida. Palavra para lhes dizer...
difícil esta pergunta. Dir-lhes-ia para serem persistentes, para nunca baixarem os braços e para... Já disse várias palavras, mas dir-lhes-ia persistência. Olha, eu vou confessar-te que, para além da paixão, nós na SEGOC e na SEGOS temos 3 grandes valores, que é o compromisso, a agilidade e a partilha. Okay? E esses 3 valores são comuns a todos os colaboradores da SEGOC. Eu acho que a SEGOC neste momento sofre assim um bocadinho daquela coisa do Benjamin Button, não é? Que é ir ficando sempre mais nova. Quanto mais velha, mais nova, não é? E por isso, se já estamos numa fase de bastante loucura, de bastante procura por inovação, acho que daqui a 10 anos vamos estar ainda mais. Acho que vamos ser mais diferentes do que somos hoje e vamos continuar a procurar marcar pela diferença. Muito comprometida com a sua área de negócio, jovem, cheia de garras, cheia de energia. Todos nós partilhamos de uma enorme paixão por esta marca e eu acho que isso é imutável. Estás-me quase a comover. Para simplificar, eu diria um profundo e muito verdadeiro obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado.